Bora, Fel, separa um trecho pra vocês aqui do Debate Placar, comentando sobre essas baladas dos jogadores. Tem um vídeo exclusivo agora de um jogador do Timão numa balada aí, mas pra alguns da torcida aí tá tudo bem, né? Os caras irem pra balada em dia de jogo, se arrastar dentro de campo. Por isso que a gente tá nessa situação também, dentro de campo. E o Alfinete, o Quesada, comentaram tudo nesse vídeo pra gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Leandro Quesada, que tá acontecendo? Nós antecipamos aqui, hein? Nós antecipamos aqui que a Night tava comendo solta no Parque São Jorge. Nós antecipamos aqui, nós falamos segunda-feira. Você deu essa letra, hein? Nós falamos segunda-feira. Aí ontem saiu em tudo que é lugar. Vi lá no Neto sua participação lá com o craque Neto. Neto colocou as imagens lá. Vamos começar com a baladinha. Sabe, você sabe por que eu vou falar? Por que a gente vai falar dessa balada dos jogadores do Corinthians aqui? Porque quando é com o Neymar a gente não alivia. Isso aí. Quando é com o Neymar, a gente não alivia. Ninguém alivia quando é com o Neymar. Então a gente não pode ter um peso pra um e não ter um peso pra outro. Perfeito. Quando o Neymar tá machucado e vai dançar, a gente fala, a gente critica, a gente fala que ele não tá se cuidando pra Copa do Mundo. Por que os caras do Corinthians que perderam, a gente não vai falar? Vamos falar sim, não tô nem aí. É isso. Bom dia, aí. Quesada. Bom dia. Vambora nessa parada aí. Gabigol, quando vai pra Night, a gente pega no pé também. Ah, pois é. Quando vai pro cassino. Memphis Depay, tendo também pra essas rodas de pôquer aí, a gente também tem que falar. Mas essa que você se refere foi a festa aí de um influencer. Foi a festa do branco. John Vlogs. Todas as meninas de branco, todos os rapazes de branco. Dentre eles, 3 jogadores do Corinthians que foram lá observados. Não sei se tinha mais gente, mas na imagem aparecem Tem notícia aí pra Héctor ilustrar. Hernandes, Garro e Carrillo. O Héctor tá afastado, né? Ele já chegou afastado, né? Ele é o toureiro de férias. O Carrillo só volta a jogar no ano que vem. Pode rir, Isa, porque é verdade. E o Garro, eu acho que o problema é o Garro, né? Porque o Garro, ele deveria estar se cuidando, pô. Carrillo também. Por isso precisa dele pra dormir. Tudo bem, mas o Carrillo tá fora. Não, todos deveriam estar se cuidando. Mas assim, o Carrillo só volta a jogar no ano que vem. Se ele voltar em abril, a gente pode lembrar dessa história e falar, pô, será que se essas idas às noites, será que não tem É atrapalhado? porque não é só essa, tá? É, o exato. Carrillo a gente, não é só essa. Como diria o Neto, né? Passarinho que anda com o morcego dorme de cabeça pra baixo, né? Então é aquela história. Foi essa festa? Essa festa foi depois do jogo do esporte. Foi na segunda-feira essa festa, né? Foi depois, o Corinthians perdeu pro Lanterna do campeonato e a turma resolveu sair pra comemorar. E é o seguinte, hein? Jogador pode sair? Pode. Quem falou que jogador não pode sair? Tá aí a turma aí, tem imagem aí, nós vamos Quem mostrar. são esses caboclos? Nós vamos mostrar porque quando é com o Neymar a gente mostra, cara. Então não vamos vamos aliviar. Tá? Aí, ó. Quem são esses caras? Aí, Que festa é essa aí, ô Gui Azevedo? Você que é... Foi o aniversário do John Vlogs, é um streamer bem famoso, inclusive, assim, de lives, de jogo. Ele é dono do time da Kings League, é isso? Essa Kings League arrasta todo mundo também. Ele tem um time na Kings League. É um cara bem famoso aí na atualidade. E mais jogadores, inclusive, já tiveram fotos com ele e tal. E ele Esse cara aí? Não. Então, o seguinte, pra gente chegar no gargalo disso aí, tá? Primeiramente, foi uma... O Fabinho Soldado, você não vai falar nada? Cadê o Fabinho Soldado agora? Onde ele só aparece na boa? Fabinho não fala nada. É o seguinte, hein, O lance é o seguinte. A gente vai falar, jogador não pode sair. Pode, lógico que pode sair. Deve fazer. Todo mundo tem vida pessoal, mas é o seguinte. Primeiro, teve festa na véspera do jogo contra o São Paulo. O que aconteceu no jogo do São Paulo? Perdeu. Não viu Os caras se arrastando em campo. Se arrastando em campo contra o São Paulo. Tomamos um pau. Aí o que aconteceu? Concentração. Como é que tava a concentração para os jogos do Corinthians, Quesada? Na época do Ramon? A concentração, tinha mais concentração, né? Tinha menos concentração. Não concentrava, só concentrava para clássico. Não. Teve outros jogos que eles concentraram. Não sei, aí eu não posso te falar todos, mas teve jogo que não era clássico que os caras se concentraram. Um ou outro. Mas tem que ver jogo quantos grande, dias... vai pegar o Flamengo, vai pegar jogo na arena. Tem que ver quantos dias antes os caras se juntavam, né? Foi uma briga Por exemplo, lá. nesse jogo do esporte, necessariamente, obrigatoriamente, tem que se concentrar porque os caras viajam um dia antes, né? Só que saíram antes também do jogo do esporte, tá? Lá em Recife? Saíram antes do jogo do esporte também. Aí fica difícil, hein?
Concentração, pode colocar na notícia Pode também, mudar se for aí, caso. gente, é. Concentração, foi uma luta pra voltar a ter concentração agora aí, hein? Foi uma guerra pra voltar a ter concentração. Então os caras estão andando em campo e estão saindo mais do que o Sormani saía na década de 80. Assim, tá difícil. E qual que é o problema? Os caras estão se arrastando em campo. Os caras ganhou do Fluminense? Pô, aí sai, velho. Entendeu? Agora, vai perder do lanterna do campeonato e vai pra noite? Sai depois Aí do falta jogo. bom senso, E cara. sabe que é uma festa que vai ter câmera, vai ter Aí falta negócio, bom não senso, é? cara, porque os caras estão tomando um couro, estão se arrastando no campo, estão saindo depois, e aí é capaz de ficarem bravo, que a gente tá falando aqui, que estão saindo. O Corinthians tá jogando nada. Está coberto de razão. Não tá jogando nada, os caras estão se arrastando em campo, pô. Aí você vai falar, jogador não pode sair. Jogador pode sair, mas tem que saber a hora de fazer as coisas. A torcida do Corinthians, que tava no jogo lá em Recife, não chegou ainda em São Paulo. Tá voltando ainda. Você sabia disso? São 3 dias, 2 Tá dias. de chegando ônibus. ainda. É. E aí? Vai continuar isso aí? Até quando? Sormani, Quesada... Eu acho assim, rapidamente o meu pitaco. Eu acho que como jogadores profissionais de um grande clube brasileiro, ninguém precisaria tratar esses caras na posição de babá, né? Por exemplo, eu acho que o Dorival não precisa ser babá desses caras, o soldado não deveria ser babá desses caras, nem o presidente do Corinthians, o Stabile, que são os 3 caras mais importantes do futebol, né? É como na Copa de 2006, que a gente indagou o Parreira a respeito dele deveria ter tido uma postura diferente para cuidar mais dos jogadores que se desvirtuaram na Alemanha, né? E aí tinha uma discussão durante aquela Copa, mas espera lá, o Parreira é o técnico ou é a babá desses caras? Entendeu? Então você também precisa entender isso. Já que esses caras não são profissionais, então realmente o Dorival, o Fabinho Soldado e o Stabile precisam ser babás desses caras. Precisam ser as mães desses caras. Então é o seguinte, a partir de hoje, rapaziada, concentração 2 dias antes de todos os jogos. Joga na quarta-feira, concentração na segunda. Joga no sábado, concentração na quinta-feira. Joga no domingo, concentração na sexta-feira. Já que é assim, já que é um ambiente profissional e o jogador tem que rezar a cartilha do clube, se é realmente isso que está atrapalhando, e pode ser que seja, né? Então que a direção de futebol faça isso. E a gente sabe que... Eu acho que vai ser difícil fazer isso com o Memphis, tá? Porque estão devendo grana pro Memphis. Mas ó, se você for entrar no stories do Memphis, quem tá treinando lá é ele. Pelo menos ele tá postando. Pelo menos ele é inteligente nesse sentido. A gente não consegue cravar, né, que eles beberam, mas a gente sabe que circula muita bebida alcoólica nessas mas se o cara festas. bebeu, e não sabe bebeu que também? a privação de sono também é péssima para um atleta de alto nível, Que cara. tá se recuperando. É. Atrasa, a gente conversou com o Dr. Joaquim Grava, Sormani. Você lembra muito bem disso. Atrasa a recuperação. E o Corinthians cada vez mais embaixo na tabela. Tem jogo a mais. Vai ter jogo do Campeonato Brasileiro hoje, atrasado. Vai ter jogo na data FIFA. Eu quero ver que posição... Vocês vão ganhar do Flamengo domingo? Porque vocês escolhem jogo? É o jogo do Flamengo ou que vocês escolheram pra jogar? Ganha. Domingo ganha. Depois perde os 5 seguidos. Vai ganhar do Flamengo? Ganha do Flamengo e perde os 5 seguidos. Então tá, então quero ver. Ó, tá Então quero ver. Sormani, o que você acha disso, Sormani? Eu acho lamentável que um jogador de futebol profissional, muitos são casados, têm filhos, ou são arrimos de família. Não entendi o que entrou aí, pessoal. Eu acho lamentável que você precisa ter babá, que nem falou o Quesada. Entendeu? Mais uma vez citando a NBA, né? Que o pessoal sempre pede pra eu citar, eu gosto muito. Um abração a todo o pessoal que acompanha aí o chat. A NBA não tem concentração. Não tem concentração. Você só se concentra quando você está jogando fora. Você está on the road. Fiz vários jogos. Não sei quantos jogos, eu pedi as contas de quantos jogos da NBA eu fiz. Então o jogo é 7h30 da noite, os caras chegam no ginásio 5 horas da tarde. O futebol europeu também Entendeu? tem muito disso, né? Por exemplo, concentração, fora. Uma vez eu estava em São Francisco e eu encontrei com o Nenê Hilário na rua. Falei, porra, Nenê, e aí, velho? Puta coincidência, né, meu? Falei, onde você tá indo? Falei, eu tô procurando um McDonald's, vou comer, vou almoçar, não almocei ainda. Não tem nem esse negócio de você tá concentrado no hotel, o almoço às 11h30, meio-dia, tal hora chá da tarde, não tem nada disso. Você recebe a sua diária, você fica num quarto isolado, só o seu, e você vai pra onde você quiser. Mas o cara espera que você faça as coisas direito. Agora chega 1 minuto atrasado lá do horário lá, pra ver o que acontece com você. Exatamente. Então, agora aqui, os caras sem concentração,
foge de concentração, não aparece na hora do café da manhã. Aí vira isso aí, ó. Aí vira isso aí. Tava assistindo ontem a live do meu amigo Samir Carvalho, um abraço pra ele. O grande Samir, ótimo. Já tinha escutado alguma coisa, tinha falado aqui já na segunda-feira. Ele complementou a informação, eu gosto sempre de dar o crédito pra quem fala, que tem jogador no Corinthians, no elenco, que tá incomodado, que não tá nesse balaio aí e sobra pros caras, seu Quesada. Porque não vamos generalizar, tá? Olha, isso daí, não é, com todo respeito, não é novidade nenhuma que a boleirada tem ido para a Night e não é de hoje. Não é de hoje. Que o elenco não é dos mais parceiros, também não é de hoje. Não vamos esquecer que o Gustavo Henrique e o Memphis se estranharam. Pode tirar essa foto. É a foto da balada aí, deles entrando lá, a festa do branco. É o Hector e o Garro ali. Mas pode tirar? Aí estão falando. É o Hector e o Garro. É o Garro que tá ali, tá. O Garro no fundo e o Hector do aí bar. estão falando de mulher e tal, não sei o que, cara, não tem nada a ver com a vida do cara, não sei se o que ele fez, isso aí não é problema meu. O problema é que tá interferindo no desempenho, Quesada. Desculpa te cortar. Não, o que quer dizer, cara? Eu acabei me perdendo aqui. Eu falei que tem jogador que tá incomodado porque não isso tá nesse balaio aí. Isso não é novidade nenhuma, o elenco não é o elenco mais parceiro do planeta. Não vamos esquecer que durante a Libertadores houve um problema sério entre o Gustavo Henrique e o Memphis. Os caras tiveram que apartar. Os caras chegaram às vias de fato, né? Aí a turma do deixa pra lá chegou e afastou e tal. Então, quer dizer, não é um dos climas mais legais, de fato não é. Agora, os caras se suportam porque é o trabalho, né? É o trabalho, precisa se suportar, precisa entrar em campo, precisa correr. Mas eu acho assim, quando um clube é desorganizado, quando um clube perde o presidente, quando um clube tem um outro presidente, quando o clube troca de treinador várias vezes num período curto, não tem como dar certo, cara. Dificilmente vai dar certo. Com algumas raras exceções. O Corinthians teve um ano aí que ele foi campeão brasileiro e trocou 3 vezes de treinador. Mas isso é muito raro. O Flamengo muda toda hora de treinador, mas é o Flamengo. Então o Flamengo pode mudar toda hora de treinador, botar um cone lá que os caras vão ser campeão. Né? É isso. O Palmeiras é diferente, não muda de treinador e ganha também. O Tite não conseguiu mudar. Mas o Flamengo é tão vitorioso quanto o Palmeiras. Então se a gente parar aqui para falar, mas o Flamengo troca toda hora de técnico, talvez o sucesso seja isso, porque os caras ganham todo ano. Até o Tite ganhou. Isso não atrapalha. Eu não sei se isso ajuda, mas isso não atrapalha. Os números estão aí. Então eu tô dizendo que isso é uma exceção à regra. Agora no caso do Corinthians, Alfinete, é uma zona, cara. Se eu sou jogador do Corinthians e vejo toda essa... Eu não vou nem usar o termo que temos uma dama aqui, né? Começa com pu e termina com putaria, tá? O Corinthians é uma zona, velho. Putaria, isso? Porque é o seguinte, cara, como eu, jogador de futebol, vejo toda essa bagunça. Aí, atrasa salário, atrasa... O Palmeiras não sabe o que é isso, porque não tem atraso, então é fácil você cobrar os caras. Atrasa direito de imagem. Aí você vê que o teu companheiro agora, o Matias Rojas, combinaram um negócio com o cara de 8 milhões, não pagaram uma das parcelas, o negócio agora tá indo pra 41 milhões. A gente vai pular pra esse assunto agora. Alfinete, é difícil. Olha lá, difícil. Matheus, ali dá pra ver. Olha lá, mais uma aí, esqueçadinha. Mas essa não é a de agora, Aonde é essa aí? Aonde é essa aí? Olha lá, Martínez. Pô, mas tá uma beleza. O Carrillo. Tem um monte de gente que eu não reconheci aí. Ô, Matheus. É bom de língua ali. Cara, eu não sei nem de quando é isso aí. Os caras são... Bom, eu não vou mais pra Night, eu acho que você também não, né? Mas são os inferninhos legais que tem em São legal, Paulo, né? cara. São Paulo são... Eu acho que os caras têm que saber aproveitar a vida assim, mas tem que ter responsabilidade e tem que não deixar interferir no trabalho, cara. Eu acho que ele viu ali que ele tava sendo filmado. Mas é difícil de interferir, né? Porque nessa condição os caras são lindos. Porque o Corinthians está né? se São maravilhosos. No Campeonato Brasileiro. A moça deu um beijo no jogador do Corinthians. Não, o homem mais lindo do mundo. Pode ser a esposa dele. Né? Eu acho que ele viu aí que ele tá sendo filmado, ele para. Então é isso. É isso. E aí a Isa vai finalizar esse assunto já. Eu vou só passar aqui pro Rojas, que daí depois ela já dá o parecer dela completo sobre tudo isso aí. Olha lá, ó. Duílio, Rojas, a apresentação do Rojas, um dos caras mais arrogantes que eu já vi jogar no Corinthians, porque eu tava lá na época e via um pouco de bastidor. Um cara extremamente arrogante, ruim de grupo. Até engasguei. O Alfinete fica até emocionado a falar do Rojas. Ruim de grupo. Fiquei sabendo que pulou. Fiquei sabendo que gostava de mexer na grama do vizinho. Nossa. Isso eu fiquei sabendo também.
Acho que na época lá a gente fazia o Fiquei podcast. sabendo que gostava de ver a grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Era o moleque da Você base. ficou sabendo também? Era o moleque da base. Fiquei sabendo Mas que é você gostava de sacanagem mexer na ainda. grama do vizinho. Não era um caso do moleque da base? Não vou falar o nome, mas teve problemas lá. E os caras chegaram junto. Chegaram junto e Era aí uma que colada de brinco lá. E aí que aconteceu? Não jogou absolutamente nada, não fez nada, era um morto em campo, um morto. E aí que aconteceu? Combinaram o salário com ele aí, o do Willio, que parece que não pagou, não acertou. Parece que teve. Não, aí tô falando parece. Deixa eu só dizer o que eu li na matéria do GE. É o seguinte: o Corinthians não pagava pra ele direito de imagem. Tá? Pagava só o salário de carteira. A imagem não pagava. Aí ele pediu rescisão unilateral do contrato por conta desses atrasos. E conseguiu, na justiça. E foi embora. Tá jogando no Portland hoje. Aí, a dívida do Corinthians com ele era de 41 milhões e 300 mil reais. Combinou parcelar. E aí constava no contrato o seguinte: se faltar o pagamento de alguma parcela, é obrigado a pagar tudo à vista. Então, esse contrato foi refeito na época do Augusto e foi inserida essa cláusula aí. Eu tenho uma outra informação, mas Então vai. Termine que eu tenho uma outra informação. Aí, como o Corinthians recorreu no CAS, paga 500 mil reais. E quem me explicou isso foi o Rosala. Que essa cláusula entrou no contrato do Rojas. Sim. Quando o Augusto assume. Teria que pagar tudo à vista. E certo? o Rosala me disse no meu programa, não foi eu que estou inventando nada aqui, ele foi lá no meu podcast e falou ao vivo lá, que avisou o Augusto e o Augusto falou: usa o dinheiro para pagar a liberação do Antônio Oliveira para ele poder estar no campo no próximo jogo e espera aí o Rojas, seguram 2 dias. Foi o tempo que não pagou ele pegou as coisas. De 41.300 pulou para 40, hoje é 45 milhões de reais. E o Corinthians tem 45 dias para pagar. Não tem mais recurso, hein? Não tem mais. Não tem mais recurso. Não tem mais. É o caso. Tá para estourar também o caso do Garro, com o Talheres, e o caso do Maicon, o empréstimo do Maicon com o Shakhtar Donetsk. Desse jeito. Só para falar, eu estava aqui conversando com o doutor Breno Tanuri, ele é advogado esportivo, e a respeito, porque tem muita gente dizendo o seguinte: como o Corinthians já tem um transfer ban, que era o Félix Torres, se não acertar isso aí, pode perder ponto. Não. Ele falou assim: você precisa ser proibido em 3 janelas, para ter a punição de perda de pontos. Mas antes da punição, a própria FIFA avalia o caso. Se você perder pontos e não pagar, aí entra a questão do rebaixamento. A FIFA também tem que avaliar. E ele falou para mim o seguinte: isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil. O que tem é agora essa questão da janela. Não pode Então contratar. Nem Transfer nessa, ban. Se não pagar essa, a outra também não vai poder contratar. Transfer ban, problema financeiro, jogador na noite. Quesada, depois a Isa finaliza, dá a opinião dela geral sobre o Corinthians aí. Alfinete, Então vai você primeiro então, Isa. Não, só uma pergunta aqui sobre o que o Sormani estava falando. Mas, Sormani, se, por exemplo, o Corinthians tomar um outro transfer ban, fizer, né, o hat-trick ali do transfer ban, porque tem esses casos que você citou aí que podem estourar, aí automaticamente já na próxima janela o Corinthians também fica impedido de contratar jogadores, mesmo que resolva alguma situação entre esses períodos de uma janela e outra? Não, se ele tiver transfer ban, ele não pode contratar. Vamos supor, ele acertou com o Félix Torres. Vamos supor, ele acertou com o Torres e acertou com o Rojas. E aí sai a decisão do caso do Garro. Se ele for condenado, ele continua sem poder contratar. Mesmo tendo acertado os outros. É 3 janelas, Isa. Qual é a diferença de ter 3... Três janelas. Qual é a diferença de ter 3 transfer bans ao mesmo tempo? Não tem diferença Nenhuma. É a janela. Nenhuma, é janela. Entendeu? Vai lá, Quesada. Agora, para finalizar o Corinthians aqui. Não, vou dar a informação que eu tenho. Então vai lá. O homem que está aí do lado do Rojas acertou o pagamento de 8 milhões de reais, que era a dívida que o Corinthians tinha com o Rojas naquele momento. Até o final da gestão do Duílio. 8 milhões. A dívida do Corinthians no momento em que o presidente que está aí com o Rojas era de 8 milhões. Aí houve a troca de comando.
Tá, mas só pra eu entender, os 8 milhões foram acertados ou entrou Foram na acertados. gestão Augusto devendo pro Rojas alguma Foram coisa? acertados. Foi acertado. Não. Foram acertados que seriam pagos. Que seriam pagos, não tava quitado. Um acordo. Aí entrou o novo presidente. Aí o novo presidente falou, ok, vamos cumprir. Não cumpriu. Aí o negócio de 8 chegou nesse valor, hein? Coisa, hein, cara. Quer falar alguma coisa? Não, é triste, né, de ver a situação que o Corinthians tá. É isso. São muitas gestões irresponsáveis, né? Muita gente ruim ao mesmo tempo. Muita gente que usa o Corinthians para fim próprio, né? Ao invés de pagar um Gente, atleta... sabe o que é paga duro? Você vê, por exemplo, não tem uma alma que tenha mais de 4 neurônios dentro do Corinthians, cara. E isso acontece no Santos também. É lamentável. Por exemplo, enquanto o Palmeiras consegue colocar 3 gestores, enfileirar 3 gestores excelentes, Paulo Nobre, Gagliotti e a Leila, o Flamengo enfileira Bandeira, Landim e Bape, o Corinthians, o Santos, mas o assunto agora é o Corinthians, né? O Corinthians não consegue, meu. O Corinthians está permeado de gente incapaz, de incompetentes, que transforma o Corinthians nesse clube que nós estamos vendo aí, que é motivo de deboche. Os caras ficam zoando, ou não? Você acha que o palmeirense não zoa? Você acha que o São Paulo também não tá zoando? Você acha que o flamenguista não zoa? Claro que zoa, todo mundo zoa. Quer dizer, o Corinthians passa vergonha ao ter administrações ruins e ele envergonha o seu torcedor e alegra o torcedor adversário. Inacreditável, né? Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, Que pode acontecer, né? Ainda tem isso. que eu coisas acho do futebol, né? que eu acho que vai acontecer, Eu também acho. e tem que ficar esperto se os caras começarem pra noite todos os dias, tem Aí que já ficar fica esperto difícil. no Brasileirão também, né? Mas assim, digamos que o Corinthians seja o campeão da Copa do Brasil. Com premiações já ganhas e até o final tudo acumulado, vai bater 100 milhões de reais. Vai tudo pra pagar dívida de transfer. Hoje com Matias Rojas, daqui a pouco tem Félix Torres. Félix Torres são quase 30 milhões. Maicon e Garro, ontem eu fiz a conta na Rádio Bandeirantes lá com o Luiz Fabiani, são 110 milhões de reais. Ou seja, nem a premiação da Copa do Brasil conseguiria pagar todas essas bombas, essas capivaras que o Corinthians tem. Ou seja, ainda restariam 10 milhões que o Corinthians vai ter que pegar de algum lugar. Não, isso vem da pra- premiação pra do Campeonato pagar. Brasileiro. Tudo Se bem. ele usar o dinheiro... Não, mas vai ter que pegar. Não, vai ter que pegar em todo lugar. Vai ter que pegar em todo lugar. Porque o Campeonato Brasileiro, ele premia, certo? Pelo posicionamento. Que, ó, tá uma beleza. O posicionamento do Corinthians tá, E é ruim. tá uma maravilha. Tá o quê? Tá uma maravilha. Mas você ia falar outra coisa. Não. Deixa eu só completar. E tem uma outra coisa também. Com o Memphis Depay são 20 milhões de reais. A previsão é que se acerte isso até março, tá? Então nós estamos falando de... Se acontecer todos os problemas aí com esses 4 jogadores tiverem que ser solucionados até o início do ano que vem, mais a situação do Memphis, que está encaminhada para ser pago também, 110 mais 20, são 130 milhões de reais que o Corinthians tem que arranjar aí para... Sem conta de padaria que você tá fazendo sem juros. Pode ser Tem- mais ou menos. Pois é. Bom, então as Não, mas notícias... eu tenho o direito de fazer a conta Claro. de padaria, porque esses caras que estão aí, eles fazem conta de padaria também, né? Eu não cuido E olhe lá. Eu não cuido do dinheiro do Corinthians, tá? Não Quem cuida do você dinheiro faz. Eles não fazem. eles Se eles lá, fizessem, não não tava nessa situação. Tem um monte de padaria pior, bem né? sucedida aí, né? E olhe lá. Tem umas padarias. Bom, as bem sucedidas. notícias do Corinthians, torcedor corintiano, são essas, tá? Infelizmente, não tenho o que falar. O Gente, Henrique Fiel finalizando com o pessoal do Debate Placar aí, deixando os créditos na descrição. O alfinete aí, tem que tomar muito cuidado para não falar demais, né, cara? Às vezes, pô. Mas teve a partida lá contra o São Paulo que a gente perdeu. Os caras, alguns jogadores foram embalados no dia do jogo, cara. Tipo, na madrugada do jogo, tá ligado? O jogo, não sei se foi no sábado o jogo, não tô lembrado agora. Mas. E a gente viu aquele desempenho que a gente viu, os caras se arrastando em campo, né? Aí tem torcedor aí que passa pano pra esses caras. Cara, é inacreditável, mano. Tem jogador que não tá nem aí pro Corinthians. Uma coisa é você ir na folga, beleza. O cara foi na folga dele, dane-se, né? Mas o cara. Ah, mas segunda-feira era folga também. Mano, depois de uma derrota, 3 era o Hector Nantes, Garro e Carrilho. Sendo Carrilho e Garro machucados. Mano, isso atrapalha o tratamento dos caras, mano. Atrapalha a recuperação. Eu não duvido nada se os caras devem ter enchido a cara também, mano. Na moral. E no dia seguinte tinha treinamento. Então, cara, isso atrapalha demais, mano. Principalmente em dia de jogo, cara. Os caras em festa em dia de jogo. E tem jogador
quase todo dia, mano, fazendo essas paradas aí, mano. Um diz que é o Carrilho, não sei se é verdade ou não. Me parece, talvez, né? Então mostra que os caras estão nem pro Corinthians. Se estiver brigando contra a zona de rebaixamento, os caras estão nem aí, recebendo deles lá, ó. Cara, desanima demais, cara. Tem uns caras aí, pelo amor de Deus. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Até o próximo de Shell. Valeu, é nóis.